Boa noite. Nesta noite, iremos, baseado num texto em Mateus, capítulo 9, do verso 1 até o versículo 7, 8, nós estaremos meditando nas três dimensões de Jesus. Jesus em três dimensões. E queremos focar aqui algo muito importante para aquelas pessoas que pensam Jesus, conhecem a história de Jesus, já ouviram alguém falar de Jesus e que têm interesse de ouvir mais sobre Jesus. Eu tive uma experiência muito interessante hoje, foi quando eu tive o privilégio de fazer meu netinho dormir no meu colo. Enquanto tal ação, eu estava meditando, fazendo aquele nenenzinho tão dependente de poucos meses dormir, foi um fator de reflexão para mim muito grande, quando eu fiquei pensando como que eu posso entender Jesus e sua maneira de se relacionar comigo. Como que eu poderia compreender isso em profundidade, de tal maneira que eu, além de eu desfrutar desta realidade, desse relacionamento, desse cuidado dele, eu também participar outros para que possam também confiar. Assim como naquele momento eu percebi que, assim como nós cuidamos daquelas pessoas que Deus colocou em nossa vida, e para a gente cuidar, e nós temos todo cuidado, toda atenção, fazemos todo o investimento, nos preocupamos, nos entregamos a eles, como que Deus age em favor das nossas vidas? Então eu fiquei pensando em tudo que Jesus, enquanto aqui, andou e ele fez. Quantos milagres Jesus operou? E milagre é um acontecimento em que não existe uma causa para explicar, mas é uma ação sobrenatural de Deus, de tal maneira que ele opera de forma tão potente que ele transforma uma situação que aparentemente era irreversível em algo possível. É o que nós vamos ver no texto que estaremos lendo. E nessa experiência, então, do cuidado de Deus, como também eu percebi do meu cuidado com o meu neto, e junto com este momento também eu fiquei pensando quando eu cuidava dos meus filhos ainda pequenos, eu tenho 5 filhos, eu e minha esposa cuidando daqueles filhos, eu percebi que todo esse aparato, toda essa atenção, todo esse carinho, todo esse amor dedicado, todo esse investimento afetivo, ele só é possível e de uma maneira intensa quando nós compreendemos que este mesmo cuidado que nós podemos oferecer é porque alguém tem nos oferecido esse cuidado. E que quando a pessoa recebe esse cuidado de Deus, fica muito mais fácil ela transferir para outro. E nós vamos ver então que Jesus em três dimensões, nós vamos perceber que ele tem a dimensão do seu cuidar, do seu animar as pessoas, do libertar, do curar. Jesus age na vida das pessoas de uma maneira interessante. Se você pegar todo o percurso de Jesus, quando ele iniciou os seus sinais, seus milagres, você vai ficar impressionado que ele começa ali na boda de Caná da Galileia, num casamento. E se você continuar seguindo os passos de Jesus, você vai ver que durante, às vezes, a caminhada dele, era operado alguma maravilha, porque eram pessoas que acreditavam que pelo fato de chegar-se perto de Jesus e tocar-lhe, era possível que alguma coisa iria acontecer. E eu quero dizer para você que é importante que você entenda que quando você se aproxima de Jesus, algo vai acontecer, algo novo vai acontecer.
Assim como aquelas pessoas que, quando viam Jesus passando, eles acreditavam que se ele aproximasse e tocasse, muitos gritaram para que Jesus tivesse misericórdia, e Jesus operou um sinal, uma transformação, uma mudança. Eu quero que você também aprenda a confiar nesta realidade. Jesus, nas suas dimensões de ação em favor da nossa vida, ele age no cuidar, ele age no animar, porque ele não quer desânimo, ele age no libertar, ele age no curar. Então nós estaremos neste momento lendo o texto, como será o texto que estaremos em reflexão, usando um pouco como pretexto para a gente enfatizar outra dimensão da sua relação, da nossa relação com Jesus, para que a gente possa perceber o encanto que é Jesus. Não tem como não apaixonar por Jesus, não tem como amar a Jesus, não tem como deixar de experimentar o seu grande amor por nós, desde que a pessoa se disponha a ouvir a doce voz do bom pastor. E a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 9, nós vamos começar no versículo 1, eu quero dizer que esta mesma narrativa você vai encontrar em Marcos, vai encontrar também em Lucas. E em Lucas você vai encontrar essa narrativa bem mais completa, com uma riqueza de detalhes impressionante. Mas nesse texto aqui, ele é mais sucinto e nós queremos enfatizar aqui alguns pontos importantes para que a gente aprenda algumas verdades. E a palavra de Deus nos diz assim: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer a este homem: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Então Jesus disse àquele homem, aquele paralítico, para que todos pudessem ouvir: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se aquele homem, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. É algo maravilhoso que Jesus pode operar na vida de uma pessoa. O que Jesus fez a este homem é algo tremendo. Se você pegar as outras narrativas dos evangelhos de Mateus, de Lucas e Marcos, você vai perceber que este homem ele foi levado a Jesus. Ele era paralítico, ele tinha uma limitação. Então era impossível ele chegar a Jesus sem que ele fosse levado por alguém. E nós podemos aplicar essa realidade. Assim como eu precisei ser levado a Jesus por alguém, porque na verdade eu não era paralítico, mas eu era cego e surdo. Eu não conseguia ver e nem ouvir as preciosidades da palavra de Deus, porque meu coração estava carregado de pecado. Mas agora nessas três dimensões de Jesus, nós vamos pensar no seu cuidar. A primeira dimensão, no cuidado que Jesus tem conosco e que Jesus teve com este paralítico. Na dimensão do cuidar, nós podemos levantar vários momentos em que Jesus agiu na vida de várias pessoas que lhe procuraram. Nós temos vários textos da Bíblia que mostram que Jesus curou vários cegos e de formas diferentes. Se a um ele disse apenas para ele ver, e ele passou a ver, a outro Jesus fez com a saliva da sua boca, com cuspe, ele fez lodo e passou nos olhos daquele cego e o curou. Jesus cuidou daquela limitação daquele cego, passando nele
aquela fabricação própria dele. E não sei como podemos explicar algo assim. Por que ele não disse para aquele homem o mesmo que ele disse para aquele outro, quando ele disse vê? Mas é porque, na verdade, Jesus ele opera de maneira muito particular na vida de cada pessoa. Ninguém ele opera da mesma maneira, porque as histórias são diferentes. Quando Jesus trabalhou na minha vida, a minha história ela veio marcada por podridão, por um distanciamento de princípios, de regras morais, de tal maneira que, se Jesus não tivesse tido cuidado comigo, eu estaria preso ou morto, mas ele teve misericórdia de mim. Então o cuidado dele estava comigo desde aquela época, nas minhas loucuras de jovem, quando Deus, na sua infinita bondade, me cercava com seu cuidado. A dimensão de Jesus, então, no cuidar é algo tremendo. E ele percebendo que uma das coisas mais importantes para o homem, porque o homem sem rumo, desesperado, é um homem que está o quê? Sem o devido cuidado. Ele está exposto, ele pode a qualquer momento naufragar e afundar a sua própria vida. E que ele precisa do cuidado de Jesus, porque é Jesus que dá direção, porque a palavra de Deus diz que ele é o caminho. Jesus é o caminho, e ele apresenta o seu cuidado junto aos seus, quando ele aponta de maneira segura o caminho, um caminho que ele vai andando e vem nos chamando, porque ele, como bom pastor, conhecendo o nosso nome, ele vai nos chamando e nós o seguimos, porque sabemos quem é que está nos chamando, conhecemos a sua voz. Quando Jesus disse para Zaqueu descer da árvore, ele estava dizendo para Zaqueu porque ele já o conhecia e sabia que o desejo intenso de Zaqueu era conhecê-lo. Então o cuidado de Jesus está nessa dimensão e nos chamar pelo nome e nos abraçar. Semelhantemente, ele quer depositar no nosso coração a certeza do seu cuidado, como nós podemos experimentar também quando nós cuidamos daquelas pessoas que nós amamos. Eu disse no início do vídeo que quando eu estava hoje ninando o meu neto e fazendo-o dormir, ele dormiu de maneira tão calma, tão tranquila, que eu lembrei, então Deus colocou no meu coração essa realidade. Como você cuida deste neném no colo, eu quero dizer para você que eu cuido de você também. Nós não podemos duvidar do cuidado de Deus. E animar. Deus está sempre nos animando. Se você pega lá Josué capítulo 1 e diz, olha, não temais, não tenha medo, sede firme. Porque aqui a palavra de Deus diz que Jesus entrou, passou para o outro lado e chegando na sua cidade, ele encontrou um homem paralítico deitado numa cama, que nem podia caminhar e que foi trazido pelos seus amigos. E Jesus então disse para ele, tem bom ânimo, filho. Jesus não se alegra quando nós estamos preocupados e desanimados. Ele quer nos animar. E ele percebe quando nós estamos em desespero, sem a devida proteção e sem o devido sentido para a vida, quando nós estamos, às vezes, duvidando de tudo e de todos. Ele quer nos animar porque ele faz parte da nossa vida. Eu quero ilustrar isso da seguinte maneira. Imagine você atravessando um lugar muito perigoso, num centro de cidade, uma metrópole, e você está segurando a mão do teu filho, e à medida que você vai aproximando para atravessar, você percebe que este filho aperta a tua mão e você aperta a mão dele, porque você quer dizer com isso, nós vamos atravessar, mas você está seguro nas minhas mãos. Jesus está querendo dizer com isso que o cuidado que nós temos quando Ele nos mostra o caminho por onde vamos passar, e se é um caminho perigoso, Ele está conosco, Ele segura nossas mãos. Ele nos dá a certeza da vitória. Ele nos mostra o caminho, porque Ele é a verdade. E quando estamos nele, nós temos certeza da nossa segurança. Ele nos anima. Quando ele viu aquele povo desanimado ali,
um povo religioso que estava acostumado a práticas que não eram aquelas que agradavam a Deus. E ele, vendo todo mundo cansado, ele convida aquelas pessoas: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Nessas três dimensões de Jesus, em que no cuidar, no animar, nós podemos experimentar também que, além do seu cuidado, ele tem poder de curar. Quando ele viu aquele paralítico sendo trazido pelos seus amigos, ele primeiro anima aquele homem, porque pior do que ser limitado fisicamente é estar destruído internamente, emocionalmente, sem qualquer possibilidade de reagir diante da possibilidade de não vermos algo novo acontecendo. Mas aquele que está no cuidado e que está animado por Deus, ainda que não haja mudança externa, internamente ele percebe que, se Deus está permitindo ele permanecer naquela condição que ele se encontra, muitas das vezes não é falta de fé, mas é porque Deus tem plena convicção que é o melhor para esta pessoa. Mas no caso daquele homem paralítico, Jesus falou: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. E neste momento ele percebeu, Jesus percebe que para que o homem se anime, o homem tem que sentir-se em paz. E para se sentir-se em paz, é necessário que ele tenha certeza de que Deus o ama e que Deus lhe perdoa. Então Jesus diz para aquele homem: perdoados são os teus pecados. É uma das joias do Evangelho, é o perdão de Deus, perdão dos nossos pecados. Muitas pessoas querem sinais miraculosos, querem curas, querem maravilhas, e desconhece que o mais importante é o perdão dos nossos pecados. É quando nos vemos lavados pelo sangue de Jesus, em que a nossa dívida é paga, e já podemos ter um relacionamento livre com Deus, de tal maneira que nós adentramos no seu trono da graça. Porque cremos e temos certeza que o véu se rasgou e que foi aberto um novo e vivo caminho, no qual podemos de maneira ousada entrar, porque nós somos guiados pela graça de Deus, apontando o caminho para nós. Então Jesus anima aquele homem dizendo: perdoados são os teus pecados, porque o mais importante para a tua vida é isto. Você precisa ser perdoado dos seus pecados para que você venha experimentar o refrigério pela presença de Deus. Mas Jesus não apenas perdoa pecado, Jesus perdoa aquele homem. Mas teve um momento interessante como que os empecilhos, os problemas podem surgir. Naquele momento ali, o que aconteceu, muito interessante. Jesus percebeu que aquelas pessoas que o cercavam, lá na narrativa de Lucas, dizem que uma multidão, muita gente estava, fariseus, escribas, e arrazoavam em seus corações dizendo: quem é este? E blasfema. Como é que pode fazer uma coisa dessa? Perdoar pecado? Perdoar pecado é só Deus. E Jesus, conhecendo o interior daqueles homens, Jesus diz: por que vocês cogitam de maneira tão maligna, tão má no coração assim? O que é mais fácil? Eu dizer a ele: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Então Jesus dizendo: para que você saiba que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, todo o poder. Aí eu quero te conduzir em Mateus capítulo 28, quando Jesus ali também ele coloca para os discípulos uma palavra profética dizendo: todo o poder me é dado no céu e na terra, portanto ide e anunciai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo, ensinando-os a guardar todas as coisas, porque eis que estou convosco todos os dias. A dimensão de Jesus sobre a nossa vida é a dimensão do cuidar, do animar e do curar. E Jesus fez isso na vida daquele homem. Levanta-te e anda. E ainda repreendeu os incrédulos que estavam ao seu redor. Quantas pessoas percebem maravilhas sendo feitas na vida de outras pessoas e ainda duvidam, criticam, dizendo: olha, ele nem merecia isso.
veem a transformação, mas não conseguem experimentar nem o respingo da bênção que muitos recebem, por causa da dureza do coração. Então Jesus falou, olha, vocês são duros de corações. Se vocês acham que eu não tenho capacidade para perdoar, eu quero dizer que toda autoridade me foi dada do Pai. Eu não só perdoo, como também digo, levanta-te e anda. Jesus, então, além dele animar, cuidar, dele curar, ele faz algo tremendo, ele liberta a pessoa. Como vamos aplicar essa libertação que Jesus faz na vida da gente? É quando ele nos deixa livre. Eu quero dizer para você, você não fica devendo nada a Jesus. Nada. Nota que esse homem, ele foi liberto e Jesus disse, toma a tua cama e vá. E ele pegou a cama dele, ele foi para a casa dele. A narrativa em Lucas coloca, ele pegou então as suas coisas e foi para casa. Jesus deixou totalmente livre, fez um bem na vida dele. Só que a sua vida, você não deve nada. Mas existe uma dívida que é a melhor que existe no coração de qualquer pessoa. Chama-se dívida de gratidão. Essa é impagável. Então é a entrega. É quando você doa a vida para alguém, dado a tudo que ela fez por você. Isso pode ser exemplificado no cuidado que os pais têm com os filhos, pela alegria que esses filhos trazem quando nascem. É a alegria de um marido quando percebe que a esposa que Deus lhe deu, ou a pessoa que é mãe dos seus filhos está com ele, percebe como que é preciosa. Essa dívida de gratidão é impagável. Nós temos, na verdade, não devemos nada a Jesus, mas nós temos uma dívida de gratidão, mas que é diferente daquela que oprime, que é cobrada constantemente, porque não se cobra gratidão de ninguém. O reconhecimento é um processo de cura quando acontece na vida da pessoa, antes de atingir agraciar aquele que nos fez bem, opera em nós uma transformação tremenda. É quando nós experimentamos a verdadeira cura vinda de Deus. E essa gratidão, quando é externada, ela produz comunhão com outras pessoas. É quando as pessoas percebem que nós temos valor. Por quê? Porque reconhecemos tudo que foi feito por nós. E quando eu vejo aqui a libertação de Jesus, eu vejo como ele deixou aquele homem livre. Jesus poderia muito bem oprimir aquele homem porque tinha feito algo tremendo na vida dele. Olha, agora você vai ficar a meu serviço. Você vai estar submetido, você não tinha a menor condição de fazer nada, mas agora você está livre para caminhar, para andar, e você está animado porque eu perdoei os teus pecados. Mas ele nos deixa livre. A escolha do homem é algo tremendo, porque nós somos livres para decidir o caminho por onde vamos andar. E é interessante que a Bíblia fala que Deus não é arbitrário, Jesus não é arbitrário. A ação de Deus sobre a nossa vida não é uma ação arbitrária, ela é uma ação livre, de tal maneira que nós podemos nos permitir ele fazendo parte da nossa vida. Particularmente, eu não consigo acreditar em alguém que diga assim, eu vou entregar a minha vida para Deus viver a minha vida. Não, Deus não quer a sua vida para viver. Ele deu a vida para você viver e você vai convidá-la a participar da tua vida. As decisões que você toma é para a glória de Deus. Aquele homem, certamente, ele reconhecia o quê? Que Jesus, porque aquilo ali ia continuar na vida daquele homem. Certamente a história nos mostra que quando a bênção alcança a pessoa, a bênção de Deus, segundo está lá em Provérbios, a bênção do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores. Esse homem certamente retornaria para agradecer pela libertação, porque Jesus nos tornou livre. E esse livre significa o seguinte, agora eu tenho o poder de escolha, eu decido se vou pelo mau caminho ou não. É por isso que quando a pessoa é liberta, ela nasce para um novo caminho que é Jesus Cristo. Recebemos a mensagem aqui lá dos Estados Unidos, é isso, Romney? Confirma aí para mim. Pastor Romney. Jesus nos ama sendo nós ainda mentirosos, ladrões, prostitutos, corruptos, vândalos e assassinos, pecadores. Eu quero corroborar esta mensagem que o pastor Romney mandou com aquela palavra de Paulo em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal.
Eu fico imaginando que naquela cultura judaica, uma pessoa com limitação paralítico, todos acreditavam que era consequência do pecado dele. Ele estava naquela condição porque era o karma dele, ele estava ali por causa dos seus pecados. Nós não podemos julgar ninguém. Jesus não julgou aquele homem em momento algum. Nessas três dimensões em que Jesus estava se apresentando ali, no cuidar, no animar, e quando Jesus curou, ele curou e libertou também. Estava a certeza de alguém que chega não fazendo juízo, mas esperançando. Eu fico imaginando o que passou pelo coração de Jesus quando ele percebeu que um paralítico estava diante dele. Ele olhando aquele paralítico, certamente ele viu as pessoas que o trouxeram. E é interessante que essas pessoas que trouxeram esse paralítico, elas queriam o bem para ele. E eu quero dizer para você, concluindo esta mensagem, esta palavra, nem todos querem o teu bem. Esteja atento a algumas realidades. Quando alguém quer levar você a Jesus, essa pessoa quer todo o teu bem, quer o melhor para você. Ele quer que você seja abençoado. Se Jesus confere a nós um bom ânimo, um cuidado tremendo, porque ele disse para os discípulos, maior é o Pai, e o mundo não pode arrebatar as ovelhas das minhas mãos, porque aquele que mais deu é maior do que todos, tem poder, e eu a preservarei, guardarei até o último dia, está lá no Evangelho de João. Então o cuidado, e sobretudo ele disse também, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, ou seja, ele não deixa elas abandonadas. Essa é a realidade do cuidado. E no sentido de animar, você percebe sempre dizendo para que aquelas pessoas que foram alcançadas com a bênção tomassem uma posição. A mulher que foi pega adultério e disse, vai, não peques mais. Ele está sempre estimulando. Na dimensão do curar, nós não podemos nem ficar em dúvida. Jesus tem poder para curar. Ele pode curar a tua vida de uma doença incurável. Basta você crer. Se você crer Jesus te curar, ele está confirmando o poder dele sobre a tua vida. Se você orar e não for curado, você pode honrar Jesus com a fé, sabendo que ele sabe que o melhor é você permanecer nesta condição, visto que somente ele conhece o amanhã. Que Deus possa nos abençoar e que você tenha no coração essa certeza que assim como nós temos todo o cuidado em cuidar daqueles que nós amamos e que fazemos nossos filhos deitar no nosso colo e dormir um sono tranquilo e o colocamos em lugar confortável para que não acorde e tenha um sono suave, leve. Isso está lá no Salmo 23. Jesus faz conosco assim também. Ele nos busca nos lugares perigosos, coloca-nos sobre os ombros, nos traz para o aprisco e nos deixa em segurança. E nos dá o alimento, porque ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E a vida só pode existir através da água e do pão. E ele é a água da vida e ele é o pão da vida. E quem beber desta água nunca mais terá sede, e quem comer deste pão nunca mais terá fome. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que você possa visitar o nosso canal Filósofo Urbano e ali acessar. Temos 194 vídeos, vários de 30 segundos, 6 minutos, 20, 30 minutos, 50 minutos. E eu acredito que você vai garimpar algo de muito bom. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.